Hoje de manhã me mandaram um vídeo, alguém assistiu esse vídeo na internet, de um camarada lá de São Paulo. Eu não vou nem citar o nome aqui para não dar ibope para ele, porque não vale a pena. Mas ele dizendo que primícias não tem base bíblica e os pastores que ensinam sobre primícias estão defraudando o povo, estão enganando o povo. Cuidado com unção porcaria. Eu sempre digo, o boi que come de 2 pastos acaba tendo diarreia. E você, se você emprestar o teu ouvido a pessoa sem unção, você vai perder a unção que você tem. Aliás, eu gostaria de te desafiar a se aproximar da unção, porque unção você recebe por contágio ou diretamente de Deus. Tem base bíblica para isso. Esse povo não conhece a base bíblica, então eles ficam na religião. É interessante que eu vi um quadro também desse camarada que tem um peixinho dentro do aquário. Esses são os que estão com religião. E um peixe nadando no mar, os que estão livres de religião. Eu concordo com o quadrinho. Mas infelizmente algumas pessoas associam religião à igreja. Se religião for igreja, irmãos, então Jesus Cristo criou uma maldição quando ele põe você dentro do aquário da igreja. Cuidado com a unção porcaria que vem desses camaradas, porque são instrumentos de Satanás. São falsos profetas disfarçados de homens de Deus. Jesus Cristo criou a igreja. A igreja não é religião. Igreja é um princípio do céu, de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Quando eu estou na igreja, eu potencializo. Quando eu estou na igreja, eu somo. Quando eu estou na igreja, eu me coloco dentro do projeto de cobertura espiritual. Eu me coloco no corpo de Cristo. Esses que atacam a igreja, eles não são nada mais do que câncer tentando tomar o corpo. Mas uma igreja que está em Cristo, essa igreja é sadia e esse câncer não pega. Então esse câncer vai pegar na igreja que está fora da palavra. Então eu quero trazer você para a palavra de Deus. Nós encontramos na Bíblia vários textos que nos remetem ao sentido de primícias. Eu estou aqui procurando a minha Bíblia. Eu separei versões da Bíblia aqui, mas eu vou ler só na versão, essa aqui, ó, Nova Almeida, tá bom? Para você. E também na versão antiga. Eu vou pegar primeiro Êxodo 34, onde nós lemos sobre primícias, porque o infeliz lá está atacando primícias como se ele fosse alguém que está falando de baixa unção. É interessante que no site dele ele ataca os neopentecostais. Eu não sou neopentecostal, mas eu não tenho o hábito de atacar ninguém. Eu, aliás, ensino na igreja, não ataque igreja, cuidado para você não atacar o corpo de Cristo. Então, eu só estou refutando aqui a tese do infeliz lá, que fala que primícias não é coisa do Novo Testamento, que no Novo Testamento toda a igreja é sacerdócio. Sim, toda a igreja é sacerdócio e toda a igreja é corpo de Cristo, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, então nós somos o corpo do sumo sacerdote. Isso não tira os princípios da palavra. Também dizem que dízimo é coisa do Antigo Testamento, então eles negam a palavra do próprio Cristo. Porque Jesus ele endossa o dízimo quando ele diz: vocês dão o dízimo do endro, do hortelã e do cominho, mas vocês desonram pai e mãe. Vocês têm que honrar pai e mãe. Fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Dar o dízimo. Dar as nossas ofertas. Em Êxodo 34, nós lemos aqui no versículo 26 a ordem de primícias, onde nós temos: tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Então, você não deve cozinhar a carne de vaca no leite de vaca, a carne do cabrito no leite de cabrito. Isso é coisa do Antigo Testamento. Eu tenho algum cuidado. Eu acho que a gente tem que pensar que a lei foi escrita primeiro para saúde, segundo, por princípios de equidade, de equilíbrio com as coisas naturais. Mas aqui é interessante. Aqui fala sobre primícia, você trazer e apresentar o primeiro no campo. Isso no tempo da lei, estou falando da lei, do Antigo Testamento. Agora, atrás dessa lei tem um princípio espiritual. Se você for também aqui no livro de Deuteronômio, ainda no tempo da lei, tá? Eu estou voltando para a lei para depois mostrar hoje no tempo da graça. Deuteronômio, no capítulo número 15. Vamos ler juntos aqui. Deuteronômio 15. O que diz aqui? No versículo 19 até o versículo 21.
do seu gado e de suas ovelhas, consagrem ao Senhor, seu Deus, todo primogênito macho, o primeiro macho do seu gado e das suas ovelhas. Com os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que morarem. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come carne da gazela ou de veado. Então somente não comam o sangue. Esse vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Alguns cristãos comem também frango à cabidela, galinha ao molho pardo, mas pelo Concílio de Jerusalém nós não devemos comer sangue. Não é coisa do Antigo Testamento, é do Novo Testamento. Mas o importante aqui, não estou falando da carne que vai ser comida com sangue, não. É que há uma carne, há um animal que deve ser separado, e quando ele for comido, é comido em consagração a Deus. O que Deus está querendo aqui? Que você se lembre de santificar. Deus participa do teu sucesso. Deus participa do teu resultado. Deus participa da tua colheita. Aí nós vamos para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em Romanos, aqui no capítulo de número 11, versículo 16, ele está fazendo um paralelo de primícias com, e aqui eu vou trazer o povo judeu e os gentios. O povo judeu foi a primícia da colheita separada primeiro para Deus. É o primeiro povo separado para Deus, é o povo judeu. Ora, depois da colheita de primícias, e quando você vai lá para o livro de Atos, e também quando você vai para os evangelhos, você vai entender que Jesus Cristo cumpriu primícias quando ele ressuscita, ele apresenta as primícias, que são os primeiros ressuscitados a Deus. E essas primícias foram tiradas também da primeira parte do campo da colheita, que foi o povo judeu, Israel. Hoje nós estamos vivendo na colheita de todo o campo. Então, espiritualmente, a primeira parte já foi tirada para Deus. Da primeira parte do campo foi tirado o primeiro, ou seja, daquilo que foi separado para Deus, foi tirada a melhor parte e foi apresentada para Deus. Hoje já não existe mais distinção entre judeu nem gentio. A colheita é para todo o campo. Então tem pessoas errando, achando que há alguma coisa especial hoje nos judeus. Não há. Os judeus hoje precisam da salvação tanto quanto os gentios. Mas o fato dos judeus não terem aceitado a Cristo e terem permanecido na ignorância espiritual, não faz deles piores do que os gentios. Por isso Paulo diz, se na rejeição dos judeus nós, os gentios, somos alcançados, quanto mais na glória dos judeus, todo o povo será abençoado. Então devemos orar por Israel, amar o povo judeu, independente deles aceitarem ou não a Cristo, assim como devemos amar ao pecador, independente dele aceitar ou não a Cristo, porque nós temos que expressar o amor de Deus. Agora vamos voltar aqui, o paralelo que ele faz é com primícias, e é interessante que no capítulo de número 11, nós lemos aqui, não é? No versículo de número 16, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também serão os seus ramos. Ora, quando eu apresento primícias da minha renda, eu estou santificando toda a minha renda. Aliás, primícias não deveria ser entregue no final do mês. Não, é no primeiro dia. Você quer um dia certo para entregar primícia? No primeiro dia do teu mês. Qual é o horário certo para você consagrar o seu dia? É no final do dia ou no começo do dia? A primeira coisa que eu faço na minha vida, todos os dias, primeira parte do meu dia é de Deus. Eu paro para orar, para meditar na palavra, para ter meu tempo devocional. O que eu estou fazendo ali? Eu estou consagrando as primícias do meu tempo a Deus. Quando eu apresento as primícias da minha renda, eu estou dizendo, meu Deus, abençoa todo o meu trabalho, os meus negócios, o meu sucesso.
Quando eu entrego as primícias na casa do Senhor, essa primícia é direcionada ao sacerdote, que o infeliz lá diz que não existe sacerdote hoje, no Novo Testamento, como era no tempo de Cristo, dizendo o seguinte, que pastor, líder de ministério, não é sacerdote. A igreja toda é sacerdote. É verdade. Mas o diabo trabalha sempre com meias verdades, ele distorce a verdade. Ele sempre trabalhou assim e continua trabalhando. O falso profeta age assim. Sim, o sacerdote, no sentido de serviço na casa do Senhor, é aquele que traz de Deus a oferta e apresenta para Deus a oferta. A oferta de Deus, a dádiva do Senhor, para nós os cristãos, é Cristo Jesus. Ele deu o seu Filho amado. Ele deu o melhor que ele tinha para resgatar todo o corpo. Primeiro a entregar primícias foi o próprio Deus. Por isso, o verbo é anterior ao próprio Adão. Deus apresentou o melhor, as primícias, para resgatar toda a massa. Hoje, quando nós entregamos o cuidado da igreja, aliás, existe um ministério quíntuplo da igreja, a igreja deve agir em todas as esferas, mas existe um chamado para pastor. Pastor é aquele que cuida do rebanho, esse é o chamado do pastor. É diferente do mestre, é diferente do apóstolo, é diferente do doutor, né? É diferente do evangelista, é diferente. O pastor, ele tem a função de cuidar do rebanho, orientar o rebanho, guiar o rebanho, isso é um ministério. Então, quando a gente diz que o pastor é um sacerdote, sim, toda a igreja é sacerdote, eu não discordo do cara lá, só que ele fala meia verdade. Isso não tira o caráter daquele que está velando, cuidando, assim como o rabino que cuida da congregação, ele está exercendo um sacerdócio. É interessante que a visão de sacerdócio aqui, para a família, deve ser aquele que leva a família para Deus e traz Deus para a família. Como nós olhamos para o princípio bíblico de que o homem deve ser o cabeça do lar, nós dizemos que o homem é o sacerdote da família. Ele tem o peso espiritual. Mas e se essa família não tem homem? A mulher é viúva ou ela foi repudiada e ela está criando os filhos sozinhos? Ela agora, o cabeça da família está sendo ela. Então, ela está cumprindo a função sacerdotal na sua casa. Não existe aqui visão de macho e fêmea. Aqui agora cabe aquele que está à frente. Mas se houver um marido e uma esposa, o marido deve ser o cabeça do lar. Não é machismo isso aqui não. Pode haver diálogo, discussão, a mulher pode colocar suas posições, pode discordar, mas o sentido espiritual de responsabilidade. Então, o pastor tem o sentido espiritual de responsabilidade. Quando eu trago primícias e consagro na igreja, a igreja deve direcionar essas primícias para aquele que tem a responsabilidade de trazer o povo até Deus e trazer Deus ao povo, no sentido de cobertura. Mas há aqui um sentido mais abrangente que Paulo evoca, é se as primícias são santas, toda a casa é santa. Quando eu apresento minhas primícias, eu estou fazendo um ato profético declarando: a minha vida, a minha casa é santa. Quando o sacerdote ele recebe as primícias, não é ele que está recebendo a primícia, o ministro do altar, ele está recebendo, dizendo: sim, eu consagro a Deus. Primícias devem ser comidas. Então ali o povo podia comer parte dessas primícias, a parte que ficava em casa, aquilo que foi separado para Deus, o cordeiro, a primícia do gado. Mas a primícia do campo deve ser trazida ao sacerdote. Aquilo que transborda deve ser trazido ao sacerdote. Olha, eu quero desafiar você, meu querido, você que está na Igreja do Nazareno, no Central de Brasília, eu estou falando para você. Se você é de outro ministério, converse com o seu pastor. Eu estou cuidando do rebanho que Deus me colocou. Infelizmente, alguns perdem a unção, quebram no mundo espiritual. É interessante que quem foi responsável por encaminhar essa mensagem esquece da própria visão que teve do que iria acontecer. A visão do carro, ele era o passageiro no carro, do grande acidente. Mas a mente fecha o sentido espiritual. E eu tenho orado, eu só oro. Eu não estou aqui atacando, não estou nem citando o nome de ninguém, mas eu só oro. Eu oro, pode ter certeza, por aqueles que se foram, mas mais ainda por vocês que estão debaixo de cobertura. Porque os que se foram já não são mais minha responsabilidade. Eu agora entrego para o cuidar de Deus. Deus é justo e Ele sabe
Ele vai colocar alguns debaixo de cobertura, ovelhas desgarradas. Se eu puder trazer de volta, eu trago. Se não, Deus coloca debaixo de cobertura. E se não couber cobertura, é porque não faz parte do rebanho de Deus. Deus não vai atrás daquilo que não tem parte com Ele. Que Deus te abençoe. Continue sendo fiel em primícias, em nome de Jesus.